Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que está deixando muita gente no mundo inteiro preocupada demais. Quando a gente ouviu, há uns meses atrás, que estava na África, principalmente no Ocidental, um surto de ebola, muita gente se preocupou, mas falou, tudo bem, a gente se preocupa, mas é muito distante. Só que agora, a partir do momento que a gente soube que esse surto tem aumentado e tem atingido outros países da África, a possibilidade também do ebola atingir outros países, outros continentes, também é viável. Então, é bom a gente sempre ser aliada da informação. Então, para a gente esclarecer suas dúvidas e você entender o que é ebola, o que é essa doença, o porquê de tanta mortalidade, a gente convida a doutora Raquel Murraek, que é infectologista. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, querida. Olha, eu fiz questão, gente, de pedir para a doutora Raquel estar com a gente hoje. Por quê? Porque aqui no Brasil, a população está um pouco alarmada, mas não é tanto quanto eu estava viajando, estava nos Estados Unidos, sim, os americanos estão. E assistindo aos noticiários, a gente fica assustado, porque você fala, gente, os Estados Unidos estão se preocupando tanto, quer dizer, já tem nos aeroportos, a gente tem os hospitais se preparando da forma correta para receber possíveis pacientes com ebola. No Brasil, será que as coisas estão sendo feitas assim? E será que é tão fácil pegar a ebola? Então, por isso que a gente resolveu fazer esse assunto hoje, embora para muita gente, fala assim, isso nem vai chegar no Brasil. Informação nunca é demais, né, doutora Raquel? Nunca. Acho que doença emergente ou doença que vem nova ou que a gente não vê com frequência, tudo é importante ter conhecimento. Ainda mais uma doença que mata tanta gente, né? Mata, mas são cuidados, né? Então a gente tem que conhecer. Você falou que lá eles estão começando a ter restrições de aeroportos. O Brasil tem todas as suas medidas sendo realizadas e os hospitais em preparação também. Então, acho que a gente tem que conhecer como pega, de que forma, o que é o ébola ou ebola, para a gente poder se preparar para receber algum caso suspeito. Então, mas aí vamos do início. Vamos. O que é ebola? É um vírus? Ele é um vírus. Tipo o vírus da gripe, mas com outras consequências. É um vírus, filovírus, é um vírus diferente, né? Ele acomete, normalmente, como é que ele se transmite? É através do contato pessoal. Ele não é por ar. Não é que nem o vírus da gripe, que é pelo ar, pelo ambiente. Mas por contato pessoal, por secreções. Então, a secreção de gotículas pode, e por contato com urina e fezes. Então, mas uma coisa que me deixou alarmada lá, é porque foi dito, quando estava nos Estados Unidos, que por suor a gente pegava. E você fala, gente, tô no ônibus, tô no metrô, nesse calor desgraçado, eu tô suado, você tá suado, eu encosto em você, eu tenho ebola, eu te passo ebola. Se você pensar por aí, contato pessoal, seria. Seria. Quer dizer, você está num transporte público lotado. Obviamente que você tem que estar com a doença manifestada. Manifestada. Então, você tem que estar com manifestação de doença para você ser aquele transmissor. Para poder ser o que transmite. Então, perguntaram para mim, mas no avião transmite? Não, porque qual é a chance de você ter um contato pessoal com alguém doente? Que não foi bloqueado antes de entrar dentro de um voo, né? Mas, sinceramente, eu vim dos Estados Unidos para cá e ninguém foi ver se eu estava com febre ou não. É que ainda não tem critérios de restrição, não é um critério. Mas prestar atenção em alguém doente, é lógico que todos vão prestar. Mas só é abordado se estiver doente. Mas, por exemplo, estamos todos no estúdio aqui. Vamos dizer que o Joãozinho que está trabalhando com a gente parece estar com gripe. A gente é diferente. Gente, ele tá com gripe, tadinho do Joãozinho, tá com uma febre danada, mas ele pode estar com ebola. Quer dizer, os sintomas iniciais são iguais? A primeira coisa é saber qual é o caso suspeito. O caso suspeito é aquele que ou entrou em contato com animais, ou ele teve contato com alguém doente, ou ele veio de áreas que estão com doença. Quer dizer, ele viajou para a África e foi para um país nos últimos... O contato é a partir do contato até 21 dias para ele apresentar a doença deste contato. Então, qual é a manifestação dele? Febre, né? Diarreia, dor muscular. Ele parece uma dengue diferente, um pouco uma artralgia, mialgia, só que ela tem 50% das vezes lesões em pele. Mas as manchas na pele vêm depois de uns dias, né? Depois do início, mas é por isso que o contato pode ser de 2, pela gravidade, até 21 dias.
E por que mata tanta gente? Quer dizer, como que esse vírus age no corpo para levar à morte de tanta gente? Morre muito lá pelas condições socioeconômicas dos países e cultural de lá, né? Acho que os cuidados, é claro que todos vão ter que ser feitos os cuidados ideais, mas lá tem uma coisa de que a pessoa morre, vai ser lavada em rio ou fica em casa, não tem cuidados com as higienes, com as secreções, com sangue. Então, acho que a maior transmissão lá é porque o contato é muito ruim, né? Mas também teve médicos. Você sabe que o vírus morre por sabão, né? Sabão. Mas muitos médicos foram contaminados, até teve morte. Mas trabalham num ambiente que não tem as condições, né? Eles pegaram provavelmente porque o ambiente, a condição está muito ruim, desfavorável, né? Mas eu fiquei, olha, tudo bem, gente, não pode se assustar demais, mas a gente também tem que ficar atenta. E é legal assistir os noticiários para você ver a situação lá como está. Você disse muito bem, existem famílias que veem que a pessoa está doente na África, não querem levar nem para ajuda, por mais precária que seja, eles querem cuidar dos seus doentes. E aí a disseminação da doença, obviamente, é muito maior. Mas, em contrapartida, muitos agentes de saúde que são enviados no mundo todo lá para a África estão usando duas roupas, existem todo um critério, até na hora de retirar a roupa para não se contaminar, né? Isso, olha, então tem vários consensos, né? Várias discussões de manuais e de condutas, onde a gente faz os equipamentos de proteção individual. Até agora nós estávamos em discussões para normatizar os atendimentos aqui dentro mesmo, né? Então, os duas luvas, sim. Então, tem a preconização do CDC, tem a preconização da Organização Mundial de Saúde e se linka a todas elas de acordo com a nossa demanda ou de acordo com a nossa necessidade. Então, você pode fazer uma adaptação dos manuais internacionais para a sua realidade e com todos os cuidados para a pessoa que vai trabalhar da assistência à saúde. Mesmo porque ninguém tem muita certeza de nada, é uma doença que... Então, duas luvas, tem o capote, tem o macacão, tem a viseira, tem todo o andamento, cuidados com os resíduos que saem do quarto, quer dizer, tem todo um fluxo de segmento que o paciente, desde a hora que ele entra, no transporte dele, a coleta de laboratório está sendo tudo analisado no Brasil, onde vai ser feito e tudo mais. Eu acho que todo é um andamento com todo critério e segurança. Essa é uma doença relativamente nova, mas que há uns anos atrás surgiu, teve alguns surtos, de repente diminuiu, depois voltou. Sabe-se por quê? É a demanda do vírus no geral, né? A gente tem que nem o vírus da gripe. Começamos em 2009 e anualmente a gente tem alguns casos. Mas ele sofre mutações também, assim como o vírus da gripe, não? Não está dizendo. Diz que quem teve o ebola teve defesa. Mas ele é transmissível por secreções, até penianas que foram levantadas, até 2 meses depois de ter tido a doença. Por isso que algumas pessoas, eu estava vendo nesse noticiário lá, tinha um rapaz, um jovem de uns 20 anos mais ou menos, tinha contraído ebola. Sim. Ele foi curado, ele ficou mais um tempo ainda separado de toda a comunidade. Quando ele voltou à comunidade, os médicos têm até para a população ver que não tem perigo. Uma vez que ele foi curado, eles fazem uma fila, os médicos todos, sem proteção nenhuma, e eles abraçam essa pessoa. Para os familiares e as pessoas das comunidades perceberam que não passa, ele não é mais. A partir de 60 dias, né? A gente põe um pouco a mais, fala de 50 e pouco, que é a transmissão, 1 mês e meio, a gente põe para 2 meses. E sabe-se por que algumas pessoas conseguem, no seu sistema imunológico, combater a doença? Então, é a resposta imune dele de defesa, a gente não sabe. Se um paciente já tem diabetes, já é hipertenso, se ele tiver N fatores, ele vai ser acometido mais. Se for desnutrido. Se ele demorou para ser atendido, se a assistência demorou, você não sabe o quanto de vírus, né? Então, o vírus é muito pela demanda, pela falta do acesso à assistência à saúde. Então, depende muito dos fatores coadjuvantes dele e ele vai ficar mais grave. Então, por isso que a gente fala que a mortalidade é de 25 até 90. Então, a gente... Depende do momento que Depende do momento desse indivíduo, como ele é pego, de como ele apresenta. 2 americanos que estavam trabalhando na África voltaram para os Estados Unidos e ali eles estão testando algumas drogas que ainda não foi liberado testar em humanos, mas essas 2 pessoas, 2 americanos aceitaram, foram cobaias, vamos dizer assim, foram feitos testes, e um deles é um médico que não andava e já está caminhando sozinho. Está indo bem. Quer dizer, está indo muito bem. Até hoje, foi no Jornal da Globo de manhã, no Bom Dia Brasil, eu vi que parece que eles estão tentando chegar na proximidade de uma vacina para 2015. Isso. Se imaginar uma possível vacinação em massa para se erradicar ou minimizar a ebola, né? Sim, essa medicação que eles estão fazendo diz que é um associado de proteínas, de alguma coisa que estabiliza o indivíduo na sua
que a gente fala de permeabilidade dos vasos, porque tem muito sangramento, a doença é doença hemorrágica. Então, a forma dessa medicação é para bloquear ou diminuir a permeabilidade do vaso, do sangramento. Essa é a discussão. E aí o corpo consegue ter a sua melhor resposta. Temos alguns mitos e verdades sobre ebola, vamos ver? Estamos vivendo a pior epidemia de ebola já registrada. É verdade? É um mito ou uma verdade, doutora Raquel? Vivendo a pior? Não, é uma das maiores, é a maior agora discutida. É a maior, né? Mas sim. A gente teve outras epidemias. Teve outras epidemias. Não, em relação ao ébola, sim. Ébola ou é ebola? É o rio, né? Um rio. Ébola, né? Ébola. Estão fazendo correções? Lá ébola, eles corrigem, eles colocam acento. Então falaremos ébola a partir de agora. Próximo, vamos ver? Cientistas acreditam que os vírus estão hospedados nos morcegos. O morcego é morcego Tiller, tem um nome específico deles. Eles são portadores assintomáticos, eles têm e não se manifestam. Eles transmitem o vírus? Através de fruta, através de outras coisas e não apresentam a doença. Então eles são o portador natural, né? Fala-se até em macacos também. Também, mas animais, eles né? Não é o portador, ele não é a reserva natural, porque é alta mortalidade no macaco. Mas é que na África ainda se tem o costume de se comer carne de macaco, né? Então, aí é outro problema. Talvez é um outro problema. Aí, então, para o macaco cultural, ele fica doente também e é o tipo de cultura e alimentação deles, né? O ébola começa com sintomas parecidos com a gripe ou dengue hemorrágica. É uma verdade? É uma verdade. Então, quais seriam os sintomas iniciais? Não tanto com a gripe, mas com a dengue. São doença hemorrágica e a gripe ela não é considerada tanto uma febre hemorrágica. Aquela dor muscular tão intensa que as pessoas relatam, quem teve dengue, é assim que a pessoa começa também a sentir? Ela começa com febre alta, dor abdominal, dor artrálgica da articulação e com diarreia. Ela é mais intensa a diarreia. A diarreia também tem na dengue em 30% a 40%. Nas outras hemorrágicas, ela é um pouco mais intensa. Se fala muito também em vômitos, muitos vômitos, são lesões. É um exantema, é uma lesão, chega até pustulosa em algumas pessoas. Como se fossem feridas? Isso. Antiga, algumas imagens, né, aparecem com lesões até, não parece varíola, né, aquela antiga doença, mas é uma lesão... São manchas pretas, por exemplo, de batida, vai? Não, são feridas. São feridinhas. Por isso é transmissível também, né? Sim, porque aquela pele está aberta. Está aberta por contágio. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Já existem vários remédios contra o vírus. Vírus do ébola? Não mito, existe. Né? Primeiro porque, então, tem essa que está sendo feito, a vacina já está sendo discutida, vai ser feita uma experiência em humanos, mas fica para o ano que vem, né? Que ainda tem. Agora mesmo porque demora muito para conseguir. Mas quem sabe, né? Às vezes testes, né? A de H1N1 nós demoramos rapidamente, né? Então, às vezes, a gente acha que até para o final do ano que vem, às vezes vem antes. Mas quais são as chances do ébola chegar no Brasil? Então, a presença de cuidados de aeroportos, que a gente pode ver que as pessoas que vão para as áreas que têm de risco, ou que entrarem em contato com pessoas lá, ou até esses missionários, as pessoas que vão e voltam, podendo ter. Então, quer dizer, todo país, ou no geral, a gente tem uma preparação, não tem... casos emergentes, a gente sempre é obrigado a ter um conhecimento maior, né? Mas a gente fala do aeroporto de São Paulo, de grandes capitais, né? E que mesmo assim, às vezes, malemar a gente consegue ver alguma coisa. Mas, do leigo, né? Talvez os médicos tenham um suporte, conheçam um conhecimento diferente. Mas em regiões tão distantes, sei lá, aeroportos em cidades que não têm nenhuma estrutura médica suficiente para a cidade, será que estão preparados? Para segurar um caso se tiver, se chegar... Ou analisar e falar assim, isso aqui pode ser um caso de ébola. É difícil. Eu não sei te dizer. Difícil saber, né? Saber como é que vai ser, se eles estão preparados na hora de hospital e de regiões pequenas. O ideal é grande centro. Até para a realização dos exames tem que ser feito em laboratório de nível
alto, entendeu? Então não é um laboratório comum que vai fazer os exames relacionados a esse tipo de paciente. Alguns países, como os Estados Unidos, recomendam ainda que as pessoas não consumam carnes cruas. Sim. Mesmo porque, aí a gente não fala só no ébola, a gente fala em outras complicações que tem. Há preconização também no Brasil da gente evitar carnes mal passadas, carnes cruas? Para a população de uma forma geral? O ideal é diminuir, não é? Toda vez que você come alguma coisa crua, você tem a possibilidade de entrar em vigência de alguma toxina, pelo cuidado, local, manuseio. Ébola, né? Não só isso. Então, sim, eu tive vários pacientes com diarreia sanguinolenta por ter comido a ingesta de alimentos que não tem aquele cuidado adequado. Principalmente em regiões tão quentes, né? Como a gente vive no Brasil, mesmo sendo inverno, tem regiões que ainda tem um controle de temperatura inadequado. E a proliferação de bactérias é sempre muito grande, né? Olha, gente, eu acho que a gente não pode se alarmar, não é pra gente ficar assustado, apavorado, mas se você tem uma viagem programada para algumas regiões como essa, ou para a África de uma forma geral, não é preconceito, mas preconize-se dar uma evitada, não custa, né? Não custa, eu acho que pode, se der para trocar um pouquinho a rota, é de bom tom. Embora o nosso ministro da Saúde diga que não tem problema, a gente sabe da vida da gente, é bom a gente evitar. Vai para um outro lugar por hora, espera as coisas se acalmarem e aí depois a gente vai conhecer, porque a África de fato é um continente maravilhoso, eu já fui, é lindo demais, mas a gente não pode colocar a nossa saúde em risco em momento nenhum, né, doutora Raquel? Olha, qualquer informação que você queira ou precise, fale sempre com o seu médico. Querendo os contatos da doutora Raquel, vou te passar o site www.leforte.com.br, leforte.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu?